Saúde a igreja com a paz do Senhor. Louvo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Agradeço ao pastor pela confiança e louvo a Deus pela vida da igreja, que mesmo chovendo com temporal, mas a igreja está aqui presente para adorar a Deus. Aleluia. Isto é, somente quem tem um carrinho de fogo, não é verdade? Você pode ter o melhor carro na garagem, mas se você não tiver um carrinho de fogo, você não vem na igreja. Aleluia. Eu acredito que aqui só estão os adoradores nesta noite. Aleluia. Quero que você abra a Bíblia comigo. Evangelho conforme escreveu João, capítulo de número 1. João capítulo 1, versículo 19 a 23. João capítulo 1, 19 a 23. Aleluia. Todos quanto encontraram, diga amém. Leremos a palavra do Senhor que diz: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém? Curva a tua cabeça. Amado Deus, eterno e bondoso Pai, estamos diante da tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu me sinto tão pequeno diante de ti, e diante, ó Pai querido, de tamanha responsabilidade, meu Deus, de transmitir a tua palavra, Pai querido, Pai santo. Mas, ó Deus, eu me declaro, ó Deus, diante dos que estão aqui, ó Pai querido, aonde, ó Pai querido, estiver sendo, ó Deus, ouvido a minha voz, eu me declaro total dependência do teu Espírito Santo, para que possa tanto me iluminar para ministrar a tua palavra, como os que estão aqui, meu Deus, para ouvir e entender a tua palavra. É o que pedimos, ó Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, glorificando a Deus assim que você sentir tocado pelo poder da palavra de Deus. Como eu já disse sobre os adoradores não é preciso que o pregador peça para ele glorificar. Ele glorifica a Deus porque é tocado pelo poder da palavra, em sincronia com o Espírito Santo. E quando isso acontece, ele manda glória para cima e Deus manda glória para baixo. O Senhor se faz presente, e aonde o Senhor está presente se torna um pedacinho do céu. Então nesta noite, vamos esquecer de nós mesmos por um momento e pensar somente em Deus e ouvir Ele falar conosco nesta noite. Eu quero que, se você quiser, você pode conferir. Provérbios 29, 18 vai estar dizendo: não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Isto aconteceu no reinado de Josias, quando o livro da lei se encontrava perdido dentro da casa. Todos nós que estamos aqui somos uma casa. 1 Pedro 2,5 diz: nós como pedra viva, vós como pedras vivas, sois feito casa e morada de Deus, casas espiritual. E o livro da lei estava perdido dentro da casa.
não digamos que estivesse perdido no seu espaço geográfico, mas o livro estava esquecido dentro da casa. E de repente o sumo sacerdote Elquias encontra o livro da lei, mais provavelmente Deuteronômio, porque ainda estava incompleto naquele tempo, a Tanakh, que o cânon do Antigo Testamento ainda não estava completo, mas pelo menos o livro da lei, compondo assim parte da Torá. Mas este livro, que serviria para lâmpada para os pés e luz para o caminho, estava perdido dentro da casa. Mas quando o profeta, o sumo sacerdote Elquias, encontrou-se o livro, a Bíblia vai dizer que houve um grande avivamento. Se você quiser um grande avivamento, não perca o livro dentro de ti. Dentro de ti tem escrito a lei de Deus. Mas infelizmente hoje, muitos estão buscando avivamento, quem sabe, em um grande congresso. Estão buscando avivamento, quem sabe, em um louvor cantado com qualidade. Isto é importante. Mas para que haja avivamento, é preciso estar em evidência a lei de Deus dentro de nós, como casa espiritual. Se existe a palavra viva e eficaz dentro de nós, em um culto como este, nós adoramos a Deus sem ser forçado por ninguém. Nós adoramos a Deus não simplesmente pelo toque de um louvor bonito, simplesmente na alma, mas nós louvamos a Deus porque entre a alma e o Espírito existe o poder da lei de Deus, da palavra de Deus, fazendo com que sentimos a graça de Deus presente neste lugar. Lembramos o que eu citei de Provérbios 29 e 18: não havendo profecia, o povo se corrompe. E naquele tempo havia grande corrupção. A partir do momento que achou-se o livro, o rei Josias começou a inovar dentro do templo, a inovar a lei de Deus, a inovar o propósito, o projeto de Deus dentro da casa de Deus. E quando existe a inovação, é algo que o homem pode fazer, mas renovação, somente a palavra. Renovação, somente a palavra. O homem pode até inovar alguma coisa, mas renovo só vem da palavra de Deus. Novamente isto aconteceu, porque houve um período chamado período interbíblico, do último profeta do Antigo Testamento até o primeiro profeta do Novo Testamento, ou seja, de Malaquias a João, aproximadamente 400 anos. Parecia que Deus havia se calado, porque Deus não falava através de profecia, nem de visão. Deus não manifestava de uma forma revelando, falando, usando o profeta. Então parecia que Deus havia se calado, semelhante no tempo de Josias. Parecia que Deus tinha se calado, mas Deus não tinha calado, porque a palavra dele é profecia por excelência. Muitos vêm à casa de Deus, muitos vão até onde está sendo pregado a palavra, ou seja, um culto, esperando que Deus use um profeta e coloque a mão da cabeça dele e profetiza. E quando isso não acontece, ele vai para casa cabisbaixo, dizendo: Deus não falou comigo. Isto é, o livro perdido dentro do templo. Mas eu quero te dizer uma coisa: se a palavra foi pregada, Deus falou com você, Deus falou conosco, e podemos glorificar a Deus, porque o renovo está sendo derramado nesta noite. E naquele tempo parecia que Deus tinha se calado.
Durante 400 anos, o povo começa a se corromper, porque mesmo tendo a Torá, Nevoim e Ketuvim, que são 3 partes do Antigo Testamento, que se forma a Tanakh, a Bíblia dos judeus, eles tinham posse da palavra, mas eles esperavam um profeta vir diretamente falar com ele. Como isso não acontecia, eles colocaram em teu coração: Deus se calou, Deus se calou, Deus não fala mais. Só que Deus continuava falando, porque a palavra é viva e eficaz. Quer ouvir Deus falar? Não espera o profeta ir até você. Abre a Bíblia Sagrada, que é Deus falando. É por isso que muitas vezes não existe renovo. A palavra está dentro da casa, mas está esquecida. Mas aqueles que vivem familiarizados com a palavra, ele desfruta constantemente de um renovo. Ele desfruta constantemente da presença de Deus. Aonde ele vai existe uma lâmpada que ilumina por onde ele anda, e ainda mais ilumina o teu caminho aonde ele vai passar. Quantas pessoas estão inseguras contra o futuro? Isto é falta da iluminação da palavra, porque a palavra vai dizer que lâmpada para os meus pés, ela ilumina aqui presente, no momento que estamos, mas a ela é luz também para o nosso caminho. Ela ilumina e te revela o teu futuro. Ela revela o teu futuro. De Candaraba Xandarábia. Eu creio que você já sente o poder desta palavra em ação na tua vida. E por eles pensar que Deus havia calado, simplesmente pelo ato de não levantar mais profeta, durante 400 anos, eles começaram a se contaminar. A contaminação começou a dominar, até mesmo o meio político. O Império Romano começou agora a se destacar. Aproximadamente 63 anos antes de Cristo, o Império Romano começa a dominar e atinge até mesmo dentro da igreja. Começa até mesmo a ter influência entre os sacerdotes, e os sacerdotes também haviam se corrompido dentro do templo. Havia uma corrupção total, até dentro do templo havia corrupção. Os sacerdotes haviam se corrompido, e agora parecia que Deus tinha calado, mas não tinha não. A palavra continuava viva e eficaz. Deus continuava respirando através da palavra e pronto para trazer o avivamento. Mas o povo estava mais para viver a política do que um avivamento genuíno. E a política, aí ao meio dos romanos, até mesmo o imperador romano, ele tinha influência entre o sumo sacerdote. Agora não era mais Deus que escolhia o sumo sacerdote. O sumo sacerdote agora começa a perder a tua linhagem. Agora quem escolhe o sumo sacerdote era o procurador romano, e ele escolhia bem quem ele queria. Colocaram naquele tempo Anás e Caifás. Anás era aquele que estava atrás como poder político, Caifás estava como sumo sacerdote, mas quem comandava mesmo era o Império Romano. E a igreja, o templo, a casa de Deus estava contaminada, e até o sacerdote estava se corrompendo. Mas de repente surge um povo. Sempre existe um remanescente. Sempre existe um remanescente. Não se preocupe não. Se tem meia dúzia se corrompendo, permaneça de pé, porque Deus vai te honrar na terra. Deus vai te honrar na terra. De repente um remanescente começa a observar aquilo e sai de dentro do templo. Não estou fazendo apologia para você deixar o local que você reúne, por
causa de alguém que se corrompe. Mas naquele tempo, até os sacerdotes haviam se corrompido. O pecado tinha entrado dentro da igreja. O povo preocupava mais com os bens materiais, com a riqueza, do que em sentir a presença, a proteção e a graça de Deus. O povo se entregava à corrupção. E um povo chamado os essênios se apartaram do templo e foram viver separado à beira do Mar Morto. E o tempo continuava passando. O tempo estava tão contaminado, porque a ordem bíblica era para que cada culto, cada um trazer de casa uns 3 pombinhos, alguns animais para fazer o sacrifício. Tinha que trazer os animais. Quem era melhor de condução trazia, quem sabe, uma ovelha, trazia um animal maior. Quem não tinha condução trazia alguns pombinhos, trazia pequenas ofertas, mas era recebida por Deus. Mas chegou um momento que ninguém mais trazia de casa, porque no próprio templo era vendido. E eu quero te dizer uma coisa: Deus recebe o culto que é trazido de casa. Não adianta chegar aqui e querer apresentar a Deus um culto que você tenta arrumar aqui dentro. O culto, a oferta tem que ser trazida de casa. Deus recebe aquilo que você traz de casa. Traz o teu melhor, porque o teu culto não vai ficar somente aqui dentro, mas vai entrar no trono de glória e Deus vai receber. E o pior acontecia, que quando oferecia-se os animais, que era para passar lá nos sacerdotes para eles sacrificarem, eles compravam, e quando passavam lá, tomava-se outro destino e voltava para os cambistas, e não era sacrificado, mas o dinheiro caía no caixa. Olha a corrupção que estava o templo. Havia-se os tanques chamados miquivais, para onde existia a purificação dos judeus. Naquele tempo eles passavam pelos miquivais, que eram os tanques da purificação, e chegava ali diante do templo para passar pelo altar do holocausto. Oferecia-se o sacrifício antes de adentrar no templo, mas a corrupção começava lá no tanque para a purificação. O sacerdote que tinha mais condução, ele arrumava, comprava, preparava os miquivais luxuosos e cobrava muito dinheiro, porque aqueles ricos não queriam se banhar nos mesmos miquivais que os pobres se banhavam, porque eles tinham condução, e o dinheiro continuava entrando para o caixa, e ali havia muita riqueza. Só que você vai entender daqui a pouco o que aconteceu. De repente, aquele grupo que apartou daquele lugar, porque não suportava mais a corrupção, agora eles se aglomeraram, se acamparam próximo ali eles faziam a lei, aonde eles mesmos escreviam a lei, e eles mesmos serviam ao Senhor, longe da corrupção. De repente surge alguém que ficou órfão de pai e mãe, chamado João Batista. E ele, segundo a história, a possibilidade de haver sido criado entre os essênios. E de repente a palavra do Senhor vai dizer em Mateus capítulo 3, 1 e 2, que surge João pregando o batismo do arrependimento, e ele dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nesta noite eu quero dirigir, e a mensagem dele, quando eles foram perguntar o que estava acontecendo, ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não era a voz do que clama no deserto, ele não era a voz que clama no deserto, ele era a voz do que clama no deserto. Ele não era aquele que clama no deserto, ele era somente a voz. Mas o porquê então? Se ele não era a voz, se ele não era o que clama no deserto, quem clamava no deserto então? Era o Deus o Todo-Poderoso. Mas não havia um templo
magnífico para ele estar. Não havia um templo tão lindo, apesar de ter sido destruído, mas foi reedificado, e agora estava um templo lindo. Mas só que acontecia o seguinte: no templo não havia mais lugar para ele. Ele estava clamando no deserto, porque no templo não havia mais lugar para ele, porque ele não se comunica com o pecado, ele não tem prazer com a corrupção. Pode ter o templo bonito, mas se existe corrupção, vai ficar com o templo bonito, mas vai perder a presença de Deus, vai perder a presença de Deus, vai perder a presença de Deus. Aí talvez você vai pensar: o templo era magnífico, certamente João ficou pregando só ele e a família, porque quem vai deixar um templo luxuoso, um templo onde a riqueza está reinando, uma catedral, quem vai deixar um templo lindo deste para ir para o deserto aonde estava João? Mas a Bíblia vai dizer que a multidão o acompanhava. Sabe o que acontece isto? Sempre vai haver alguém que, não obstante o templo ser bonito, mas ele ainda entende aonde Deus está falando, aonde Deus ainda fala. Ele já entendeu que apesar do templo ser bonito, apesar de haver riqueza, templo luxuoso, mas Deus não estava ali mais, ele estava do lado de fora. E existia um povo, como existe hoje, que ainda entende aonde Deus ainda fala. Se este povo está aqui nesta noite, eu creio que está ouvindo a voz de Deus, e quem ouve a voz de Deus não consegue ficar calado, e abre a boca e glorifica a Deus. Aí João pega e leva aquela ideia dos miquivais para o deserto. Só que no deserto não tinha tanques lindos, no deserto não tinha os miquivais luxuosos, no deserto tinha apenas o Jordão. Mas só que tem uma coisa: para se banhar no Jordão, referente ao batismo de João, não precisava pagar. O preço não era dinheiro, era o arrependimento. O preço não era dinheiro, era o arrependimento. Nesta noite eu tenho um tema para esta mensagem. Ainda que estou chegando ao fim, estou quase fazendo a aplicação desta palavra, mas o tema nesta noite é a voz do que clama no deserto, e como subtema: arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino de Deus. Eu quero te dizer, quem aqui leva a palavra de Deus? Quem aqui prega o evangelho de uma forma ou de outra? Eu quero te dizer uma coisa, nesta noite, você é chamado como João. A tua missão não é semelhante à de João. Sabe por quê? Porque João preparava o caminho para a primeira vinda de Cristo. Você foi chamado para preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. E eu quero te dizer uma coisa: a mensagem não mudou, a mensagem continua sendo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Para amanhecer ontem, eu tive um sonho, que o pastor Israel chegava para mim e disse: prepara uma mensagem de libertação. Eu não sabia o porquê. Quando eu chego aqui hoje, ele me pediu para trazer a mensagem hoje. E a mensagem de libertação não é outra a não ser esta:
Não existe libertação sem arrependimento. Não existe libertação sem arrependimento. Libertação é algo que procede, mas o que antecipa a libertação é o arrependimento. E a palavra é esta: arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino de Deus. A mensagem de Jesus era: arrependei-vos. A mensagem de Pedro, depois do Pentecoste, na cura da Porta Formosa, quando ele traz um discurso, ele disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que venha o tempo do refrigério pela presença de Deus. Não existe libertação sem arrependimento. A mensagem da igreja é a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu tenho uma revelação bíblica, não porque sou sábio, mas porque o Espírito Santo, ele nos revela. Mas o que significa o reino de Deus? Significa domínio. E por que então que tanto foi pregado o reino de Deus? E tanto é pregado o reino de Deus? Sabe por quê? Em todos os tempos não existiu mais, não existiu algo que impactou mais o reino das trevas do que o reino de Deus. Sabe de uma coisa? Se você não sabe, nesta noite medita nesta palavra. Antes que Jesus chegasse na terra, nunca houve expulsão de demônios. Essa daí você está fora, pregador. Nunca houve. Se você provar na Bíblia que houve expulsão de demônios antes de Jesus chegar na terra, eu não prego mais isto, mas quero que tu prova na Bíblia. Mas Davi tocava harpa, e Saul ficava livre. O demônio fugia, porque ele não agradava do ambiente. Mas expulsão de demônio só depois que o reino de Deus chegou na terra. Só depois que o Filho de Deus pisou na terra. Os demônios somente em ver Jesus já caía por terra. E por onde ele passava, os demônios eram expulsos. Quando ele enviaram os 70 andavam, expulsavam os demônios. É por isso que é preciso de uma preparação para que o reino de Deus chegasse na terra, porque o reino de Deus ele vem em graça, mas ele vem também em verdade. E aonde é em verdade, aonde existe verdade, existe libertação. João 8,36 está escrito, João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Já vou para a aplicação desta palavra, já vou para o fim desta palavra, mas eu quero dizer uma coisa. Talvez você pensa, se João percebeu isto, se João era cheio do Espírito Santo, por que então que ele não resolveu esta causa da contaminação? Por que então que ele não resolveu este problema da corrupção dos sacerdotes? Você lembra o que ele veio fazer? A preparar o caminho para o reino de Deus. Foi quem que ele disse? Aquele que vai vir após mim, eu não sou digno nem de desatar a tua sandália. O Todo-Poderoso está vindo aí. De repente Jesus pisa na terra. E quando ele começa a caminhar na terra, a Bíblia vai dizer que ele entra no mesmo templo. E quando ele entra no mesmo templo, agora não era João não, agora é o dono da terra, o dono do universo, o criador do universo, agora pisou no mesmo templo. E ele entra derrubando, quebrando as gaiolas, derrubando os cambistas e dizendo: a minha casa será chamada casa de oração.
Cuidado com a corrupção, porque a mensagem continua sendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Eu quero te dizer uma coisa: a corrupção lá vai crescendo. Vai chegar um tempo que toda a terra vai estar contaminada. Os políticos, cada um mais do que o outro, quer comandar na terra. Existem muitos que querem se levantar para comandar até mesmo o planeta Terra, e isto vai acontecer. Não vai ser simplesmente no templo, mas a terra vai estar corrompida. Mas só que tem uma coisa: eu me lembro que Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Mas só que a Bíblia vai dizer que quando a corrupção estiver geral, ele não vai vir no jumentinho, não. Ele vai vir montado em um cavalo branco, aleluia. E ele não vai estar simplesmente com a tua mão operando maravilha, não. Ele vai trazer contigo uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma, e ele vai entrar detonando as forças do mal. Mas aqueles que se arrependeram do pecado estará do lado dele, e aonde ele estiver, vai estar também. Lembramos, a mensagem continua a mesma. É muito bom chegar para o pecador e dizer: Jesus te ama. É muito bom a qualquer momento que a pessoa tiver, de qualquer posição que ele estiver, relativizarmos a palavra e dizer: está tudo bem, Jesus te ama. A verdade para mim é esta, mas talvez para você não é tanta verdade. É muito fácil relativizar, mas nesta noite eu quero dizer, a palavra continua dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Chega de passar melzinho, chega de dizer que está tudo bem, porque se nós for movido pelo Espírito que movia João, a mensagem é: arrependei-vos, arrependei-vos. Sabe por que ele pega pesado assim? Porque enquanto a terra vai estar em batalha, se você se arrepender em tempo, você vai estar nos braços de Cristo, e Ele vai te guardar. Você vai estar guardado em Cristo, você vai estar escondido em Cristo, e a grande tribulação, Deus vai te livrar, Deus vai te guardar. Ele ama tanto você, que Ele pega pesado contigo nesta noite, e não há outra palavra como um antídoto para a tua vida espiritual a não ser: arrependei-vos, arrependei-vos. Não deixa Deus clamar no deserto, não deixa que Deus clame no deserto, mas deixa Ele bradar dentro da tua vida, deixa Ele bradar dentro desta casa, deixa Ele bradar aqui dentro. Porque triste é quando Deus não acha mais lugar dentro da casa, e é preciso bradar no deserto. Não deixa Deus ir para o deserto, aceita Ele dentro da tua vida. Isto é bíblico. Eu lembro da igreja de Laodiceia, uma igreja linda, uma igreja rica, até mesmo dos dons, mas Jesus estava do lado de fora. Quando Ele disse: eis que estou à porta e bato, Ele está dizendo: a igreja era linda, a igreja tinha até dons, a igreja era rica, mas me deixaram do lado de fora. Jesus estava clamando no deserto, novamente a voz clamando no deserto. Mas eu creio que eu prego nesta noite para uma igreja que vive como templo, como casa, e que aceita Deus habitar dentro do teu ser. Quando isso acontece, constantemente você vai desfrutando de renovo. Amém? Esta é a palavra do Senhor nesta noite.